Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. E vamos falar de ações de bolsa de valores. Hoje um vídeo aqui respondendo as perguntas de vocês lá na caixinha do meu Instagram. Já fica o convite também para você me seguir lá, @baduvieira, vou colocar o arroba aqui em cima. Separei 3 perguntas bem interessantes e vou tentar meio que relacionar os temas para vocês. Teve uma pergunta sobre a Copel, perguntaram se a Copel é mesmo a melhor empresa do setor elétrico. Para quem não entendeu, eu já explico o motivo dessa pergunta também, por que a pessoa perguntou isso. E as outras perguntas estão mais relacionadas com a parte de análise fundamentalista, um tema que eu abordei nas lives que estavam rolando aqui de forma gratuita toda terça-feira no canal. Sempre falo sobre esse assunto também. Hoje vamos falar sobre tudo isso. Quem já é de casa, já deixa o like no vídeo aqui, sem medo, o conteúdo tá top. E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A primeira pergunta foi a seguinte, a pergunta do Diego de Souza e Souza. Fala sobre as margens que você explicou na live, conteúdo top de análise fundamentalista. Primeiramente, obrigado pela pergunta, Diego, e por acompanhar também as aulas ao vivo do canal. E quando a gente fala de margem, é preciso ficar claro que você vai encontrar os principais indicadores analisando o ADRE da empresa. Na análise vertical que a gente fala, você relaciona a linha em questão em análise com a primeira linha da DRE, que é a receita líquida. Logo, para você descobrir a margem bruta, por exemplo, basta dividir o resultado bruto pela receita líquida. A margem bruta da Copel hoje é de 19,93% e a média da empresa nos últimos anos é de 24,75%, só para dar exemplo aqui, para relacionar os temas. E um detalhe que precisa ser lembrado é que o resultado bruto é justamente a receita líquida menos os custos que a empresa teve para produzir seus bens vendidos ou para prestar os serviços. Ou seja, se ela gastou na produção efetivamente ou na prestação daquele serviço em questão, isso entra como custo. Se foi gasto com vendas, marketing, logística, administração, isso é despesa e é deduzido nas linhas seguintes da DRE. Até que você chega ali no EBIT, que é o resultado operacional. Além dos custos, são deduzidas outras despesas da receita líquida até você chegar no EBIT. E o que você não deduziu ainda nesse ponto aqui? Os juros e os tributos. Por exemplo, por isso que se chama Earnings Before Interest and Taxes, lucro antes de juros e impostos. Dividindo o EBIT pela receita líquida, a gente tem a margem operacional ou margem EBIT, como você preferir. A margem EBIT da Copel é de 19,24%, ou seja, a empresa gasta pouco com relação às despesas operacionais. O grosso mesmo é custo de produção, porque a margem EBIT é bem próxima da margem bruta, como a gente viu. E seguindo na DRE, você vai deduzir as despesas financeiras líquidas, os impostos, etc., até chegar no resultado líquido. Tá? Você pega o resultado líquido, divide pela receita líquida e descobre a margem líquida da empresa. A margem líquida, ela informa o que sobra no bolso do acionista, no final das contas ali, o que sobra pro acionista, indica a eficiência da empresa para gerar resultado. A margem líquida da Copel é de 13,7% agora, ou seja, a cada R$100 de receita da empresa sobram R$13,70 para o acionista. Isso é bom ou ruim? Uma margem líquida assim é algo bom ou algo ruim? Depende de outras coisas que a gente vai ver mais para frente, do setor, modelo de negócio, enfim. Mas tanto para esse indicador quanto para qualquer outro, cabe ao investidor avaliar quais foram os fatores que mais impactaram o desempenho da empresa e verificar se esse resultado atual, seja ele positivo ou até mesmo negativo, tende a se repetir nos próximos anos. Se são realmente resultados sustentáveis ou não. A Copel, por exemplo, obteve muita receita proveniente da venda de ativos recentemente. Isso impactou o resultado, mas não é algo sustentável, ainda mais para uma empresa de utilities, de utilidade pública ali, na qual os ativos são as concessões da empresa. Se ela sair vendendo tudo, a empresa acaba praticamente. É a mesma coisa de um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, resolver vender todos os imóveis. O rendimento pode subir pra caramba a princípio, mas isso é amortização. Se vender tudo, acaba o fundo imobiliário. Então o Marcelo, investidor, também perguntou como se avalia a rentabilidade da empresa usando o ROI.
Olha só, Marcelo, o ROI é realmente um indicador importantíssimo para se analisar a rentabilidade da empresa. E lembra que eu falei que aquela margem líquida de 13,5%, 13,7%, se era boa ou ruim, que isso depende? Pois é, um dos fatores que a gente precisa ver é justamente a rentabilidade. Dependendo da estrutura do balanço da empresa, pode ser que seja uma ótima margem ou não. No caso da Copel aqui, o que a gente tem? Analisando o balanço patrimonial, a rentabilidade pro acionista, medida pelo ROI, é de 16,24% nesse momento. Analisando o balanço patrimonial em conjunto com a DRE, entendeu? Isso quer dizer que dividindo o lucro líquido, que é o dinheiro que sobra para os sócios no final das contas ali, pelo patrimônio líquido, que representa justamente o capital que o acionista está ali utilizando para financiar a operação, a rentabilidade nesse momento é de 16,24%. Lembrando que não é só o acionista que financia a operação de uma empresa. A empresa se financia com capital de terceiros também, e esse capital tem um custo, é claro, por isso que se alavancando de forma saudável e eficiente, a empresa muitas vezes pode até maximizar o ROI, maximizar o retorno para o acionista. E fechando com chave de ouro aqui os indicadores do dia de hoje, esse patrimônio líquido da Copel, que vem dando um retorno de mais de 16% no momento, está sendo negociado com desconto. É possível você observar esse desconto analisando o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial, que é de 0,92 vezes hoje. O que nos diz que caso a empresa siga rentável, pagando bons dividendos, siga gerando valor pro acionista, o retorno de quem comprar por esse preço pode ser inclusive maior do que o ROI da empresa. Mas depende de muitas outras coisas também. A gente precisa analisar quais foram os impactos não recorrentes no lucro para saber qual pode ser o ROI que a gente pode estimar para a Copel. Como eu falei, teve muita coisa não recorrente no lucro líquido e o ROI é justamente calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. E antes de falar aqui sobre a escolha da Copel como melhor empresa da Bolsa, deixa eu falar sobre os 10 mandamentos do investidor de sucesso, que é um dos meus treinamentos sobre investimentos. E a pedido dos alunos e de muita gente que me segue, eu incluí um módulo especial sobre análise fundamentalista avançada no treinamento. Além de todos os conteúdos do curso, que já é muito completo, as aulas de análise avançada estão sendo acrescentadas aos poucos na área de membros. O conteúdo está ficando realmente muito bacana, já tem aula que está gravada, que já saiu, tem aula para gravar. Só nesse módulo eu vou ensinar introdução à análise fundamentalista, demonstrações financeiras, quais os indicadores mais importantes, que eu já ensinava também, análise do balanço patrimonial detalhada, análise da DRE, demonstração dos resultados do exercício detalhada, EBITDA, o que é e o que ele diz sobre a empresa, como analisar, análise de margens bruta, margem EBIT, margem EBITDA, margem líquida, depreciação e amortização, ferramentas também e indicadores ali para análise fundamentalista, indicadores de capital de giro, indicadores de liquidez, análise ampla do endividamento da empresa. Eu vou ensinar coisa pra caramba, os principais fatores que afetam o preço das ações. Vamos ver muita coisa nesse treinamento. Método de avaliação por múltiplos, P sobre L, PVP, EV, EBITDA, avaliação por múltiplos também em diferentes setores e empresas, que muda, né? A análise muda de acordo com o setor, a empresa em questão. Vai ter toda essa teoria explicada com exemplos. Vamos ver a demonstração de fluxo de caixa também, que é outra demonstração financeira importante. Introdução à avaliação por fluxo de caixa descontado. Vai ser realmente muito top. Clica no primeiro link aqui na descrição para você conhecer. Já na próxima semana, o preço desse treinamento vai subir por conta desse conteúdo a mais, que a gente vai ter muita coisa, e porque esse reajuste já ia acontecer também depois que a última aula do conteúdo de análise fundamentalista avançada for publicada. Aí sim o preço vai subir mais e vai subir bastante, né? Porque o valor e a transformação entregues pelo treinamento também vão mais do que dobrar. Então quem comprar agora vai levar tudo por um preço realmente absurdamente baixo, e pode ficar tranquilo que você vai ter tempo de ver e rever todas as aulas com calma. O tempo de acesso ao treinamento é de mais de um ano, e logo a gente vai ter todas as aulas adicionais de análise fundamentalista avançada publicadas, e o preço vai subir consideravelmente, né? Que nem na Bolsa de Valores, quem compra no início paga mais barato,
e ponto final. Agora respondendo aqui a última pergunta do Diego Barros, que foi a seguinte: a Copel é mesmo a melhor ação do setor elétrico da Bolsa? Ela foi eleita pelo valor 1000. E sim, de acordo com o valor 1000, a Copel foi considerada a melhor empresa da Bolsa de Valores do setor elétrico. O processo de avaliação deles se deu em 2 etapas, uma avaliação contábil e financeira mesmo, correspondendo a 70% da nota final, e uma avaliação de boas práticas ESG, correspondendo a 30% da nota final. A primeira etapa contemplou a análise ali de 6 fatores, dos quais a gente teve ali 3 com maior peso: receita líquida teve peso 3, margem EBITDA peso 2,5, rentabilidade sobre o patrimônio líquido ROI peso de 1,5. Teve também o crescimento médio anual da receita líquida nos últimos 5 anos, que foi avaliado, a alavancagem financeira medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA, e o índice de cobertura de juros também. Tudo isso teve peso na avaliação. E um dos pontos que pesou muito na escolha, segundo eles, foi o fato da empresa concentrar os seus esforços e investimentos no negócio central da companhia, que é geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A empresa vendeu seus negócios no ramo de telecomunicações em agosto do ano passado e deve concluir também a venda da participação majoritária que ela possui na Compagás até o final desse ano. Eu já comentei isso em outros vídeos aqui do canal, quem acompanha já sabe. Com esse dinheiro que vai entrar no caixa, ela pode investir mais, deve investir mais em geração, principalmente geração eólica e solar, que a empresa está crescendo muito, e pode sim pagar dividendos extraordinários, a depender das oportunidades que ela encontrar. Por isso, eu volto a lembrar aqui, como eu já lembrei em outros vídeos, esse dividend yield da empresa na casa dos 16,8%, 17%, isso não é sustentável no longo prazo. O yield deve ser menor nos próximos anos, mas ainda vai ser um bom dividendo, né, para quem pagar principalmente esse preço mais barato nas ações. O que mais pesou aqui também para que a Copel fosse escolhida pelo valor 1000 como melhor empresa do setor foi o seguinte: a companhia saiu do nível 1 para o nível 2 na B3, foi um reconhecimento ali às boas práticas de governança corporativa da empresa. Ela ampliou a reforma dos estatutos ali, isso deu mais confiança para o investidor, política de investimento. A empresa também definiu uma política de pagamento de dividendos, né, que dá muito mais previsibilidade para o acionista, com o payout sendo definido de acordo com o endividamento da empresa. Tá? Então, quanto menos endividada, maior é o percentual do lucro que ela vai distribuir, com mais previsibilidade. Lembrando que um endividamento maior não significa algo necessariamente ruim. Se a empresa se endividar mais, vai ser por conta de mais investimentos, de olho em mais geração de valor no futuro, como deixou claro Daniel Slaviero, presidente da Copel. Então, abrindo aspas aqui, vamos até o limite que entendemos gerar valor para a companhia e para o acionista, disse ele. No ano passado, o EBITDA foi recorde de 8,4 bilhões, a perspectiva da empresa é de crescimento de 2 dígitos já em 2022, na minha opinião, uma das melhores empresas do setor elétrico, sim. Eu não diria a melhor, mas está entre as melhores, as empresas mais redondinhas, apesar do controle estatal. Ela vem demonstrando ser uma empresa com um mindset privado, como eles gostam de falar, a diretoria da empresa, vem fazendo investimentos que buscam expansão, mais eficiência também, um balanço bem sólido. Recentemente, como ponto negativo ali para o case da Copel, a gente tem a Lei 14.385/2022, que foi sancionada no final do mês de junho, né, que deve ocasionar a devolução de valores de PIS, PASEP, COFINS, tudo mais, recolhidos a mais pelas distribuidoras de energia elétrica. Essa nova lei ali, ela vem para determinar a devolução desses créditos tributários aos consumidores. De acordo com essa nova lei, o ICMS cobrado pelas distribuidoras de energia, ele não deve compor a base de cálculo ali do PIS, PASEP, COFINS incidentes sobre as tarifas. Isso habilitou as distribuidoras a receber uma restituição bilionária do governo, da União, mas o Supremo entendeu que esses valores são dos consumidores e não das empresas, entendeu? Então a ANEEL não tem uma posição final ainda sobre isso, mas é algo que pode pesar sim no valuation da empresa. Fora isso, a Copel segue como uma ótima opção para compor uma carteira diversificada, na minha humilde opinião, deixando claro que não se trata
de nenhum tipo de recomendação de investimentos. Fico por aqui, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Um abraço, tamo junto, valeu!